Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como vocês sabem, eu sempre recebo aqui pessoas relevantes, pessoas do mercado, pessoas importantes e que saibam trazer conteúdo relevante aqui pra gente. Hoje não é diferente, vou apresentar para vocês, talvez vocês já conheçam, né? O Dr. Albert Mois, ó, vou decorar aqui o nome dele, eu vou até aprendi a falar aqui, ó. Albert Moisechovitch, para não errar, nosso psiquiatra, doutor. Perfeitamente. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E estamos aqui também com o Raul, Dr. Raul Coelho Lambert, certo? Falei certo? Salve, assim. Boa. É um médico especialista em dor também, que está lançando aí, fundador da Red Academy, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E além da gente estar gravando aqui no estúdio do Curious 105cast, nós estamos ao vivo também no Instagram do Dr. Albert. Doutor, dá um oi pra galera aí. Obrigado a todo mundo que reservou um tempinho em cima da hora para assistir a gente. Essa vai ser uma versão com spoilers, sem cortes, da prévia, que depois vai ao ar de pouquinho em pouquinho. Então você está tendo aqui em primeira mão com os flagrantes. Muito bom, muito bom. Isso aí. E assim, gente, o Dr. Albert, a gente começou a trabalhar não sei quantos anos atrás. A gente falou para construir uma marca, aí da marca a gente trouxe uma estratégia para rede social, foi um desafio aí fazer a comunicação, porque a gente falava, psiquiatra, como que o psiquiatra se mostra na internet, né? Aí tem o lance do bigode, enfim. Gente, ó, Dr. Albert, ex-bigodudo, você deve ter visto aí. 2026, nova skin, cara limpa. Isso aí. Foi um processo interessante, porque eu tentei fazer uma rede social sozinho. Quem tiver curiosidade de voltar 3 anos no meu histórico do feed, tem ainda os posts que eu fiz no PowerPoint, mas eu rapidamente percebi que eu estava gastando tempo demais e não estava ficando um resultado bom. Então eu conversei com o Rafael, a gente lançou a minha marca. Primeiro começamos só com posts com texto e imagens, que foi uma fase do nosso trabalho que me dá muito orgulho, eu gosto muito daquela parte do Instagram, mas por força da demanda e por força da lógica das redes, eu comecei a gravar vídeo e vi que entregava muito mais pelo algoritmo. Então, aí começamos os vídeos, encontrando o meu estilo. A gente estava falando que o primeiro vídeo que eu gravei há 3 anos estava muito diferente em termos de desenvoltura, em termos de se sentir à vontade para falar na frente de uma câmera. Até dá uma certa vergonha quando eu lembro e olho e falo, nossa, que eu tinha coragem de postar aquilo. Mas hoje é motivo de orgulho também. Acho que o aprendizado é legal, né? O que eu falava para você lá naquela época, eu continuo falando isso para clientes ainda. A internet deu uma ajudada para trazer visibilidade para quem realmente tem conteúdo. Sim, o que você tem em formato antigo de publicidade é se você tem grana, você aparece. Você vai patrocinar, as pessoas vão ser obrigadas a te ver. Na internet que a gente tem hoje, rede social, você tem que ser bom mesmo para as pessoas realmente. Ó, esse cara tem conteúdo, eu vou assistir até o final porque o que ele fala realmente é real, né? E foi fácil, porque quando a gente descobriu toda essa especialidade do doutor, a gente falou, cara, você precisa gravar vídeo, você precisa falar, você precisa colocar isso pra fora e foi, hoje você tá sozinho, né, doutor? Você tá tocando tudo lá. Há mais ou menos 3 anos, talvez mais, que eu faço tudo sozinho. Eu gravo, eu edito, aprendi a mexer no CapCut, e sem a mesma disciplina que eu tinha quando a gente trabalhava junto, mas bem ou mal eu consigo fazer um conteúdo que as pessoas ainda aprovam, eu acho que acham que é bom. Boa. Ô, Raul, a gente estava falando também dessa questão de jornada de aprendizado. A Red tem, eu acho que tem uma parte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas tem esse conceito também de você ajudar quem está começando, né? Tem um cara, talvez gestão de clínica, como é que é isso lá na escola? Nem sei se eu posso falar escola, pode me corrigir, tá? Tranquilo. A Red, ela é uma empresa, né, da área de educação médica, não é uma pós-graduação, né, mas é uma empresa que está inserida aí nas áreas da medicina regenerativa, da medicina esportiva, da medicina da dor, é isso que forma o nome, né, Red, e também da gestão de consultório, porque a gente percebeu que nada adiantava você ensinar o colega a realizar um procedimento, a conduzir ali um plano de tratamento com o paciente, e ele não tinha noções ali de gestão, né, de estratégia, precificação, dessa parte, né, também da publicação ali, do posicionamento nas redes sociais, né? Então, a Red nasceu, não tem nem 6 meses, a gente nasceu em outubro de 2025, fizemos nosso lançamento em dezembro, mas já temos aí 3 produtos na prateleira, um fellowship e outros produtos também aí para
para alavancar e acelerar a carreira do médico, tentar otimizar essa jornada dele. Muito bom. Eu sei que na época que o doutor começou, para a gente criar conteúdo assim, o que pode colocar na internet? A gente estava, se eu não me engano, muito próximo da pós-pandemia, né? E assim, o índice era altíssimo da dor que a gente estava falando sobre, cara, as pessoas estão em casa e como é que eu não posso ver o outro? Eu tô ficando maluco, cara, que história é essa? Assim, o índice de pesquisa por, assim, doenças, daí tem várias, né? Que às vezes a pessoa sabia o nome, mas, cara, eu não tô conseguindo dormir. Tô assustado para levar o lixo. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Cara, eu falei pra minha esposa, eu tô com medo de levar o lixo para casa, de casa. Então, cara, a gente não tá bem, né? Como é que foi isso, doutor? Naquela época continua essa busca? As pessoas ainda procuram muito nos consultórios? Como é que é? Ainda procuram muito. é, eu não posso dizer que houve um aumento da demanda por saúde mental depois da pandemia, porque a demanda sempre foi muito alta. Mas a minha impressão é que, como todo mundo teve um sofrimento muito importante, todo mundo começou a falar disso. Então começou a aparecer artigo no jornal, matéria na televisão. E eu acho que isso quebrou muito o preconceito que as pessoas tinham contra ir ao psiquiatra, contra ir à psicóloga. Eu acho que isso acelerou a desconstrução daquele estigma de que psiquiatra é médico de louco, esse tipo de coisa que ainda está muito presente na cabeça das pessoas e às vezes com um bom motivo, porque às vezes você tem um profissional que não está exatamente tão bem formado para tratar transtornos graves. Então, é, toda essa questão do marketing médico e do posicionamento e a parte comercial era uma coisa que me preocupava para não queria que eu fosse confundido com mais um aventureiro da internet. Então, o Dr. Raul foi meu colega da faculdade, e antes de sermos colegas de faculdade, somos bons amigos e por isso que eu tenho o prazer de conversar com vocês, porque eu sei que eu estou num ambiente de pessoas sérias, éticas, profissionais, não só que tem um conteúdo técnico, existe uma humanidade no trato com o outro, sabe? Médico de verdade. É, e o psiquiatra também tem que ser médico de verdade. Tem que, antes de ser psiquiatra, precisa ser médico, precisa entender de fisiologia, precisa fazer uma anamnese completa em termos de sistemas, não só perguntar do sentimento, não só perguntar da angústia. E eu até passei por isso, estava comentando antes com você. Agora, eu de verdade, sim, pode ser que para a área de vocês isso é assustador, mas foi a primeira vez que eu ouvi, estou com 35 anos, o que seria um médico da família, você citou rapidamente, né? Desse olhar mais completo. Cara, eu vou te indicar alguns especialistas, vai voltar para cá com os exames, você vai lá, vai tratar, vai voltar, enfim. E aí agora que eu tô olhando sobre isso, eu acho que até porque o Raul não estava aqui ainda, a gente estava falando, eu tive um processo forte de dor, tanto emocional, assim, agora mais assustado depois do acidente, pode comentar depois sobre isso, mas que me fez olhar, cara, talvez isso é normal ou não é normal, vou no médico, vou analisar, vou me preparar, mas aí eu olho muito hoje, por exemplo, será que o médico sabe me atender, vai me passar para o especialista correto? Tem tudo isso que a gente está falando. Como que vocês veem, aí a gente pode trocar essa bola aqui, o médico já está preparado para olhar esse total do paciente, a partir da psiquiatria, cara, eu vou procurar um médico psiquiatra, legal, será que vai me ajudar aqui, vai me indicar eu melhorar meus hábitos, vai melhorar algumas coisas que estão fora ali só do medicamento? Vai ter esse olhar mais geral. Eu preciso fazer uma especialização para ver o que vem depois de mim, eu não sei, dentro desse contexto. Eu penso que, em geral, os colegas não estão preparados para isso, porque o que a gente tem visto, inclusive saiu uma avaliação recentemente do ENAD, né? A gente tem muito médico hoje em dia, muito mais escolas médicas hoje em dia do que a gente tinha 5 anos atrás. E, infelizmente, muitas das escolas médicas estão formando colegas sem a devida qualificação, sem a devida treinamento, né? Muitos deles fazem ali os últimos 2 anos de internato, né? Numa situação, num contexto sem hospital-escola, né? Precisando ali, ou seja, eles não têm o contato com aquilo que é o mais precioso de tudo, o paciente. Então, com simulações de atendimento, enfim. Então, lógico que isso não é uma generalidade, né? E também é difícil da gente falar se é a maioria ou minoria. Depende da cidade, depende do bairro, depende do local.
né? Mas, infelizmente, não. Essa visão do todo, ela vem com o tempo. Ela vem com uns anos de formado. Quando você vai lá, vai tratando, mesmo o especialista, o cara que vai lá, forma, faz residência, vira ultra especialista numa coisa, ele olha muito para aquilo e ele não olha o todo. Então tem essas duas pontas, né? Então é uma análise um pouquinho complexa de se entender, mas eu acho que hoje em dia, pegando o gancho do que você comentou, com a pandemia, o autocuidado da saúde aumentou muito, então as pessoas elas hoje estão muito melhor informadas, muito melhor esclarecidas, seja pelo Google, seja pelo ChatGPT. Então, elas já chegam com um nível de exigência muito maior no consultório. Você tem que estar preparado para isso. Se você não der conta disso, ela vai perguntar para o chat e aí, às vezes ele vai te contradizer ali na sua frente. Eu já tive essa experiência. Você me contou da semana passada, não? Conta pra gente, Raul, como é que foi. O paciente chegou com dor na cervical. E aí, eu examinei ela e fiz a anamnese. E aí, na hora que eu ia falar para ela, ó, então, o que você tem é isso, né? Você tem uma cervicobraquialgia devido a provavelmente um pinçamento de uma raiz nervosa ali na sua coluna, por uma protrusão, uma hérnia de disco, ou pode ser uma dor facetária também. Ela me interrompeu nessa hora e falou assim, doutor, com todo respeito, eu preciso conferir isso. Assim, bem ansiosa e bem, assim, insegura, né? Ela puxou o celular e ela começou a digitar. Eu fiquei esperando. Ela ficou meio assim, aí ela falou assim, doutor, não liga não, mas é que eu tenho mania e é coisa minha e eu confio muito no chat e eu preciso conferir isso no chat. Aí eu só confirmei se era chat GPT. Ela disse, chat GPT. Então, eu falei, tudo bem, fica tranquila. E aí, bom, ele acabou confirmando o que eu falei, então, que bom. Aí, que bom que tem uma discussão ali, né? Então foi. Sim. E eu achei interessante, fiquei pensando enquanto você falava, dessa paciente que te procurou por causa de uma síndrome dolorosa, que tinha um substrato anatômico muito claro, que explicava. Sim. E você comentou que ela ficou ansiosa, né? Ela estava ansiosa naquele momento. Na minha prática, é muito comum eu atender uma pessoa ansiosa, e aí eu faço uma anamnese inteira, e no final, quando tem tempo, às vezes estico para incluir, se eu desconfio, eu pergunto, você tem dor? E quando a pessoa não tem dor, ela fala assim, como assim dor? Aí eu já falo, sem dor. Quando a pessoa tem dor, aí começam. Ela fala na hora, tenho. Nossa, aqui os meus ombros, a minha costa, o meu pescoço, eu sinto dor na coxa, eu sinto dor nas juntas. Tá. E aí eu encaminho essa anamnese para tentar entender se essa dor tem a ver com ansiedade. Sim. Pergunto sobre travamento de mandíbula, pergunto que horas que piora, que horas que melhora, né? Esses fatores. E o seu lado da moeda? A pessoa que te procura por dor e você faz uma anamnese para investigar a ansiedade? Sim, faço. Incluo sempre o aspecto emocional da dor, né, na hora da anamnese, porque a dor, hoje em dia a gente sabe que ela tem nome e sobrenome, né? Então a gente tem uma parte da dor que é descritiva. Então, eu tenho dor no meu joelho, na parte de dentro, piora quando eu desço ou subo escadas. A intensidade dessa dor, numa escala de 0 a 10, em média, um nível ali 5, 6 em 10. Essa dor, ela me incomoda há uns 6 meses, mas de 3 semanas para cá tá insuportável. E então, essa parte mais discriminativa, tá? Enquanto a gente tem um outro lado, que é o lado afetivo-motivacional. Essa dor, ela me aborrece, ela me preocupa, ela me deixa com raiva, porque eu não consigo fazer a minha corrida. E então essa parte afetivo motivacional, ela hoje em dia a gente sabe que ela é assim, dos dois componentes, qual que colabora mais? A gente sabe que essa segunda é 80% do resultado do sofrimento doloroso. A outra, que é o aspecto anatômico, ali dos receptores na região da dor, é só 20%. Ou seja, a parte do sofrimento psicológico da dor
você acha que, em muitos casos, é 80% Não é nem, Claro. não é nem pela minha experiência, é por evidência mesmo. evidência Por mesmo. evidência científica. Então, ressonância magnética funcional, que a gente avalia essas áreas do cérebro relacionadas ali, hipocampo, sistema límbico, né? Uhum. Todas essas áreas, em quem tem dor crônica, elas já tem uma neuroplasticidade alterada. Ou seja, os sinais que vêm dali, que são processados, eles já geram um sofrimento muito maior, né? Devido a essa condição. Há muitos anos eu li um estudo que eu achei muito interessante. Eles pegaram, grosso modo, tá? Os números são inventados, mas o sentido é esse. Eles pegaram 500 pessoas. 500 com depressão ou ansiedade e 500 que nunca tinham procurado ajuda para esse tipo de problema. Não vou dizer sem depressão e ansiedade, porque não sei se é difícil encontrar 500 pessoas hoje sem depressão e ansiedade. Mas o que eles encontraram é que o limiar para dor era mais baixo nas pessoas que declaravam ansiedade patológica, sofrimento psíquico intenso. Trocando em miúdos, você aperta o dorso da caneta contra o leito ungueal com uma força de 10 newtons e eu reclamo, começou a doer, não é mais só um incômodo, não estou só sentindo, é dor mesmo. E se a pessoa tá sintomática da depressão, se aperta, e com 2, 3, ela fala, tá doendo, tá doendo. Sim. A pessoa, neurologicamente, está mais sensível. Sim, perfeito. Né? Eu dou exemplo no consultório sobre isso da seguinte maneira. Você imagina esse copo d'água, né? E imagina que todo mundo tem um certo alarme, um certo limiar aqui, né? Para algumas pessoas ele é bem alto, para outras pessoas ele é bem baixo. A quantidade do líquido da água é um nível da intensidade da crise ali, da dor do paciente. Então, para você que tem um alto limiar de dor, então quando passar aqui de 7, começa a te incomodar e você vai mudar o seu comportamento por causa da dor. Você vai, pare isso ou não consigo mais sustentar isso. E aí liga o alarme, certo? Quando a gente tem dor crônica, essa alarme, né, o nível, ele muda, ele desce. Então, um estímulo menor causa um sofrimento de proporcional tamanho do que seria antes, tá? Então, isso realmente acontece. E tem os casos também, doutor. Gente, eu fiz esse spoiler, né? Esse disclaimer, na verdade, eu tô aula aqui pra mim, tá? Eu tô aprendendo com esses dois aqui. Eu sou o Oxe aqui, mas, cara, eu tô espectador, doutor. Você pode assumir aí e fazer as perguntas que você vai ser muito bom, feliz nisso. Porque eu tô adorando esse bate-papo de vocês aqui. Mas, por exemplo, tem o caso também das pessoas que, assim, sei lá, eu acostumei com essa dor e eu não sinto mais ela. Meio que aquilo é comum. Por exemplo, no meu caso. Eu nunca, não sabia que as pessoas tinham dificuldade igual eu tinha para fazer uma digestão de lactose, por exemplo. Eu achava que todo mundo comia pizza e ficava mal igual eu fico. Uhum. Até eu falar, nossa, eu não gosto de pizza, cara, por que não? Aí fui olhar isso. Então, assim, eu me acostumei a estar daquele formato, enfim. Existe esses casos também da pessoa ficar acostumada e onde que ela tem desse limitador que você falou? Uhum. Como que ela consegue perceber? Ela se compara a outra pessoa, conversando? Como é que ela pode entender? Cara, eu estou suportando uma dor, mas isso é comum, mas não é normal. Porque vira normal para ela, né? Isso. Mas não é comum, né? Nossa, gostei muito da pergunta, muito legal. Eu pensaria da seguinte modo, conduziria da seguinte forma. Olha só, e entra naquilo que você falou da anamnese, né? Então, entre tudo que a gente pergunta, né? Nessa parte do aspecto motivacional, eu falo assim, olha, além de você me escrever sua dor, esse sintoma que você tem, tá? Que muitas vezes é isso, você tem que perguntar ativamente, senão o paciente nem fala que é alterado, é anormal, né? Então, eu conduziria da seguinte forma. O que ela te impede de fazer? Se você não tivesse isso, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de comer pizza, porque eu não consigo. Entendeu? Então você vai, vamos dizer assim, direto na veia da coisa, entendeu? Uhum. Então, e aí é a hora que o Albert, né, na psiquiatria, eles desenvolvem muito isso. Para quem já passou em atendimento, né, com psicólogo, psiquiatra, eles fazem muitas perguntas, né? Então, assim, os maus termina na terceira, já passa a receita, né? Vai embora. É isso, né? Prescritório de drogas, né? Então, é entender o ser humano, né? Então,
Acho que muito legal uma coisa que você colocou. A gente vem de uma escola, né, lá de Ribeirão Preto, que ela acredita nessa medicina bem feita, né? Medicina é sobre conexão, medicina é sobre empatia. Você precisa se comunicar com o seu paciente para entender a realidade dele. Então você precisa entrar em miúdos, assim, né? Do tipo, então, se você estivesse lá no consultório, em algum momento a gente ia conversar sobre alimentação, né? Eu pergunto sobre sono, sobre atividade física, sobre alimentação, aí você fala, minha alimentação é mais ou menos isso, isso e isso, e tal. Eu falo, e o que que você gosta de comer? Gosto de comer isso, isso e isso. E aí, em algum momento, eu falo, tá, e o que que você... porque faz muita diferença isso pra gente em termos de não só alergia a medicamento, mas intolerâncias, né? Então, isso faz parte da nossa amnésia. Em algum momento você fala, olha, quando eu como pizza eu fico empachado, eu fico, assim, não dá, não digere bem, né? E aí, dali a gente ia puxar esse assunto e ia desenvolver. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que eu também estou adorando essa conversa. Segundo, que eu estou achando muito interessante como que um médico psiquiatra e um médico especialista em dor têm uma visão tão semelhante sobre o processo de saúde e doença. Total. E quando a gente está falando de dor, para todos os efeitos até agora, eu acho muito difícil diferenciar dor psíquica e dor física. Depois a gente pode falar sobre corpo e mente, não sei se aplica, mas o exemplo do copo d'água eu frequentemente uso com os meus pacientes. Então, resgatando a sua questão sobre o quanto que a pessoa se acostuma com a dor. Às vezes eu atendo um paciente com aquela ansiedade no talo, assim, 10 em 10. E a pessoa diz assim para mim, eu nunca precisei ir no psiquiatra. Eu sempre dei conta. Eu nunca precisei tomar remédio antidepressivo por causa dessa ansiedade. E eu começo a conversar, e o que vai ficando claro para mim é que, da mesma forma como você se acostumou a passar mal depois come pizza, a pessoa faz por onde. Ela se adapta para criar um sistema vida, organizar uma rotina em que ela consegue contornar e fugir dessa ansiedade, ou se distrair dessa ansiedade. Mas depois que você chega na vida de adulto, e você tem boquinha para alimentar, e boleto para pagar, e o aluguel vencendo todo dia 10... Putz, o que aconteceu comigo? Não, o que aconteceu é que os mecanismos que você usava para lidar com a ansiedade não são mais suficientes. Você precisa de mecanismos, ferramentas melhores. O quê? Bom, primeiro, dormir bem, comer bem, fazer exercício físico. Nada disso funcionou. Muitas pessoas, com esses recursos não farmacológicos, adiam por muitos anos a ida ao psiquiatra. Eu lembro de um caso que eu atendi, que eu perguntei para o paciente, há quanto tempo você convive com esse sintoma? Ele é uns 20 anos. Uma pessoa extremamente com um funcionamento muito limitado por conta da ansiedade. Então, mas eu nunca precisei de um psiquiatra. Não, na verdade você já precisava antes, mas você conseguiu manter uma funcionalidade, viver a sua vida até agora, né? E aí chega um momento em que você precisa parar e tirar o pé do acelerador e falar, não, vamos rever algumas coisas, porque do jeito que tá, não tá mais se sustentando, né? Geralmente começa com o sono. Quando a pessoa tá nesse limite, aí começa a dormir mal, aí tudo que tava mais ou menos sob controle começa a descambar. Vai se esgarçando e aí vira uma bola de neve. Eu acho que então rola muito também essa questão do mental que você falou, que é o subconsciente, né? Começa a ativar porque você não tem mais controle sobre isso. O sono é isso. Vou descansar. Cara, você não consegue apertar um botão e falar, vou dormir. Tipo, você tem que ter todo. Eu lembro que a gente fez um conteúdo super legal que você trouxe naquela época lá, que era a higiene do sono, se eu não me engano, não. Mas era exatamente isso, cara. Começa a já se preparar para desligar, para você ficar mais calmo, para você dormir, para isso ser uma coisa natural. Mas primeiro você tem que fazer tudo isso, para depois, cara, usei todas as ferramentas, como que é? Não farmacológicas. Isso. E aí, depois de tudo isso, agora, não, eu preciso realmente de alguma ajuda para me equilibrar, para conseguir estabilizar, né? Você falava bastante também sobre isso, para depois eu ver se eu posso fazer o desmame ou não. Mas eu acho que entra muito nessa questão do subconsciente também, né? Tem uma coisa que é muito legal, que se aplica a qualquer pessoa, porque isso faz parte do nosso funcionamento do corpo, né? A gente tem 2 sistemas que coordenam o corpo de uma forma automática. Independente se você quer ou não, o seu coração bate, né?
alvéolo capta oxigênio, né? Você às vezes transpira, às vezes pode, dependendo da situação da sua emoção, você vai lacrimejar, né? Esse tipo de coisa é involuntário, ou seja, automático. Então esses dois sistemas são o sistema simpático e sistema parasimpático. O sistema simpático te prepara para a guerra, te prepara para a luta, te prepara para aqui sustentar esse podcast e você tá aqui, né? A gente tá aqui com um batimento cardíaco um pouquinho mais acelerado, para reunião, para tudo, né? Para enfrentar o trânsito, etc. O parasimpático é como se fosse a contraparte disso, né? Então, é uma gangorra, na verdade, tá? Gangorra de parquinho de criança, tá? A gente vive num estilo de vida cujo sistema simpático ele está dominante, sempre. A gente vive, né, estressado, com 30 abas abertas na cabeça, dando conta de múltiplas coisas. Eu já estou aqui há uns 10 minutos sem meu celular e minha mão, ela fica procurando alguma coisa para olhar, Sim. né? Então, e o problema disso quais são as implicações de você ter esse sistema simpático muito alterado? Inúmeras, né? Você aumenta risco de você ter aí pressão alta, ansiedade, todos os tipos de inflamação no seu corpo, né? As coisas não funcionam melhor. Seu sistema digestório não vai funcionar de acordo com o previsto. Pronto. E o que a gente precisa? Técnicas, principalmente as não farmacológicas, que a gente faça essa gangorra que está virada para o lado do simpático, ela voltar a um equilíbrio. Então, a respiração é a mais disponível, bom, bonito e barato, né? De graça, ninguém te... Sim, respiração consciente. Respiração consciente, né? Não tem imposto para respirar, né? Então, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo. Então, um programa de respiração consciente organizado, né? Que você faz em qualquer lugar que você estiver, e mini pílulas ali ao longo do dia, já é capaz de você regular esse sistema, e com isso você chega no final do dia menos estressado. Eu já vou aproveitar para você explicar como seria essa respiração consciente. Acho que é um tema bem legal. Para as pessoas entenderem. Vai lá, doutor, para a gente ter essa informação aí. Eu não sei. Doutor Raul, eu nunca ouvi falar de respiração consciente. Sim. Eu já não estou respirando? Ó, tô consciente, é só isso? Então, assim, automaticamente a gente está respirando todo dia, a gente não precisa fazer esforço pensar para respirar. E aí, o que a gente viu? Que quando você... principalmente a gente tem duas fases da respiração, né? A inspiração, quando a gente está inflando o peito com ar, e a gente tem a expiração, quando a gente está soltando o ar dos pulmões. Quando a gente faz, principalmente a segunda fase, a expiração prolongada, né? Pode ser pelo nariz, pode ser pela boca, pode ser tampando uma narina, como os yogis fazem, né? Tem várias técnicas, mas a expiração prolongada, né? A gente contando ali 1, 2, 3, 4, 5, esvaziando o pulmão, isso faz com que você regula o seu parasimpático, por causa do nervo vago, e aí com isso você consegue relaxar. Isso diminui o seu batimento cardíaco. E é uma coisa extremamente viva em todo mundo e natural para todo mundo, né? Você acabou de ser assaltado, chega num lugar e a pessoa fala, calma, respira. E aí, uma hora você vai lá e respira e você consegue se controlar, entendeu? Então, a ideia é uma técnica, né, de você fazer, nas sessões de acupuntura eu faço muito isso, né? Eu peço para o paciente, então, inspirar pelo nariz, contando ali até 2, 3 segundos, quanto mais ansioso a pessoa. Então, perfil da Dona Maria, de 70 anos, que cuidou dos filhos a vida inteira, os filhos já estão grandes, já saíram de casa, e agora ela tá sozinha com o marido, e aí aquela síndrome do ninho vazio, mas cheia de preocupação, não dorme à noite pensando no filho, o filho tem 35 anos, mas ela não dorme à noite. E aí, quando eu peço ela vem por isso, ou vem por uma dor, ou vem por alguma coisa, e aí eu falo, vamos respirar, Dona Maria. Ela não consegue inspirar mais do que 2 segundos. Ela já precisa soltar o ar, para ver o tanto que tá desregulado isso, né? Então eu falo, calma. E aí, é impressionante como ao longo das sessões ela vai conseguindo inspirar cada vez, voltando a ter esse controle do diafragma e, enfim. E aí depois essa parte de você soltar o ar devagar. Então fazer um ciclo de 5 repetições assim, aí depois eu tenho que devolver o controle para ela, porque
só de estar programado, assim, já... Não, peraí, doutor, eu tô engasgando, eu preciso voltar a respirar. É assim mesmo no começo. Eu achei interessante que enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, como é que o paciente vai saber que as estratégias não farmacológicas se esgotaram e eu preciso procurar um remédio, algo químico para me ajudar a me regular, para diminuir essa ansiedade ou para regular ciclo sono-vigília. A minha experiência, claro que a gente encoraja as medidas não farmacológicas primeiro. Sim. Mas quando a pessoa já chega para você a 100 por hora, tem casos que eu olho e falo, eu quero que você durma bem já na semana que vem. Sim. Porque se você começa a dormir bem, tudo isso vai ficar mais fácil. É criar uma ponte na qual ele consegue trabalhar isso. Como é que eu vou falar para o indivíduo ir na academia quando ele me diz que ele sai da cama arrastado e fica bocejando o dia inteiro e passa o dia inteiro com dor de cabeça, de tanta insônia, de tanto déficit de sono crônico que ele está vivendo? Sim. Então, frequentemente eu falo, que tal eu te dar um atestado, você tira 2 dias, emenda no final de semana, para você descansar à vontade, pensa que você está num déficit de sono crônico, então deixa o seu corpo descansar, desliga disso. Resumindo, quando você entra com uma medida farmacológica, na minha casuística, na minha experiência, essa medida farmacológica ajuda o paciente a organizar a própria vida e começar uma terapia, começar um exercício, trocar o colchão, se for o caso. Sim. E no futuro próximo, daqui 2 meses, pô, doutor, agora eu voltei a ser eu mesmo. Minha esposa, meus parentes, meus filhos falaram que eu tô mais calmo. Perfeito. Beleza. Então aquele remédio que eu te dei para dormir, tira. Sim. E veja se você continua conseguindo dormir com a mesma qualidade. Perfeito. Se sim, play na vida. A gente aprendeu lá em Ribeirão, né, a tratar os pacientes de forma desigual. E é um dos princípios até do SUS, né, da equidade, né? Não adianta, é uma figura clássica que tem 3 menininhos olhando um jogo de futebol, né? Uhum. O pequeno, ele precisa de 3 caixas, né, para conseguir olhar. Nossos pacientes é a mesma coisa. Então a gente precisa tratar eles de forma desigual. Um paciente que chega assim, completamente sem condições de sustentar ali o automanejo, autogerenciar a própria vida, muitas vezes a gente pode gastar 1 hora, 2 horas, 3 horas com ele, orientando a parte não farmacológica de uma maneira extremamente com metodologia, não vai dar certo. E tem uma coisa também, né, que assim, é exatamente isso que você está falando, e mais ainda aumentado, talvez pode usar essa palavra, porque aqui no Brasil a gente tem contextos muito diferentes. Tipo assim, pessoas que veio de culturas diferentes, assim, sai uma pessoa e entra uma outra totalmente diferente, um contexto, mesmo no mesmo convênio, ou no mesmo SUS, ou no mesmo bairro, e aí a gente precisa equalizar o nível de consciência. Eu acho que muito bom esse ponto de trazer o remédio, por exemplo. Muita gente ainda ouve falar, não, mas isso daí é remédio para quem tá doido, ou cara, assim, eu tô com 35 anos, tava contando pro Albert aqui, tive uma lipotímia, né, que eu te contei, por uma questão, assim, viral. Eu tive uma virose e, cara, não foi isso. O médico falou, você não teve uma lipotímia por causa de uma virose. Você estava num processo muito intenso de, cara, agora eu entendi o nome do sistema simpático. Então, isso estava totalmente desequilibrado. Quando eu precisei de uma energia um pouco mais para vomitar, eu tive uma lipotímia. Então, assim, ele falou, você precisa ajustar isso urgente, porque tá tudo certo, só que assim, eu deitado na cama, achei com 140 batimentos cardíacos. Aí o médico, você tá muito ansioso. Eu falei, não tô ansioso, tô calmo. Cara, eu olhava, você não tá calmo. Então é isso, você precisa se equilibrar para depois a gente analisar tudo isso. E aí, o que eu percebi? Eu não tinha o nível de consciência correto. Saindo daqui, eu já falei, eu preciso tomar alguma coisa para equilibrar, para conseguir ajustar minha rotina e não achar que eu tô bem. Sim. Tipo assim, não achar que eu tô dando conta pela forma natural, entende? Uhum. Eu acho que, aí assim, tô pensando mais por trazer essa consciência, né? Como que os médicos talvez poderiam fazer isso para os pacientes? Falar, ó, isso que você está achando que é normal, não é normal. Ó, olha essa base, olha isso. Como é que vocês indicariam isso para o especialista? Ou você dá a opinião de vocês também sobre isso? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Por exemplo, como que o paciente percebe? como que a gente consegue trazer para ele um nível de consciência
sabe? É por casos, exatamente. Ele não tá bem. Cara, dentro do equilíbrio você não tá. A minha estratégia com isso eu não acredito nesse modelo que foi meio que estabelecido pelo sistema suplementar, assim, né, de consulta, retorno em 30 dias. Principalmente na minha área, isso não funciona, tá? Em dor crônica, isso não funciona. Então, eu acho que a gente consegue trazer um nível de consciência quando eu consigo ver o meu paciente mais vezes. Tá? Então, isso eu acabei pegando da acupuntura, que a gente faz sessão semanal. Eu vejo meu paciente várias vezes, então eu consigo promover um nível de consciência. Se na primeira consulta eu tenho que conhecer ele tem que me conhecer, tem estudos que mostram que para o homem grava em torno de 10% do que é falado numa consulta, a mulher grava muito mais, grava ali 3, 4 vezes mais. Mas eu sei que o que você entende? Termina uma consulta, você fala, o que você entendeu da consulta? Ele vai gravar uma coisa, ou duas coisas. Eu preciso fazer mais exercício. Mas foi falado de sono, foi falado de alimentação, tá? Agora, se eu consigo ver ele mais vezes, né? Aí eu puxo aquele tema, vejo o que ele entendeu, o que ele mudou de comportamento, e aí eu vejo se é a hora de introduzir um novo tema, né? Pra eu ver. Então, é assim, é que nem quando a gente, na Red, por exemplo, com os alunos, não adianta nada eu pegar um aluno que tá muito cru ainda e vomitar conhecimento em cima dele, né? Eu tenho que ir andando junto com ele, né? Na velocidade que ele tá e ajudando ele a acelerar um pouco, né? Mas voltando para o paciente é a mesma coisa, né? A gente tem que ver se ele entendeu com as palavras dele, né? Aí a gente vai ter a conexão e o entendimento. No paciente psiquiátrico, essa é uma questão que não é simples, porque muitas das vezes a pessoa fala, eu tô bem. E ela acredita que ela tá bem 100%, plenamente. Se ela tem um insight muito longe da realidade, por exemplo, alguém que rompeu com a realidade, alguém que chega no consultório e fala, não, os alienígenas implantaram um chip na minha cabeça e eles conversam comigo através desse chip e eu preciso cumprir essa missão porque eu sou encarregado de salvar a humanidade. Você não pode argumentar frontalmente contra essa crença. É tão inútil quanto você tentar me convencer de que eu não sou médico psiquiatra. É uma crença inamovível. Então, esse paciente, ou para não falar de um paciente psicótico, um paciente que tem um prejuízo muito grande nas relações sociais, por exemplo, um transtorno de personalidade narcisista, digamos, né, que está muito em alta. Você não pode chegar para essa pessoa e falar, não, você está errado nisso, naquilo outro. Você acolhe e você tenta trabalhar com o paciente aquilo que ele está mais perto de ter insight. Então, você concorda comigo que o seu sono não está legal? Você concorda comigo que se você começar a dormir melhor, todo o resto na sua vida vai se resolver? E aí eu tento usar um remédio que ajude o paciente não só por ser sedativo e ajudar a dormir à noite, mas um remédio que pegue também outros sintomas que eu estou vendo e o paciente não. E em último caso, o paciente vai falar, mas doutor, por que eu preciso tomar 2 remédios? Olha, eu vou pedir nesse momento para você confiar em mim. Eu acho que você precisa. Se você não se der bem, se tiver qualquer efeito colateral que não gostar, você entra em contato e a gente suspende. Eu não quero tomar remédio para efeito colateral. A gente suspende, em 2 dias acabou o efeito colateral. Para vencer essa resistência inicial de tomar um remédio psiquiátrico, experimentar, se permitir fazer um ensaio com um medicamento e ciente de que alguns dos nossos remédios vão causar efeitos colaterais que vão ser intoleráveis. A gente tentou, você não tolerou, então tira, troca. Mas esse insight, ele é muito construído na relação. Ele passa pela confiança em você. Não importa que você é professor, doutor, formado em Harvard, não interessa. O paciente ele está muito mais preocupado em entender se você entendeu o caso dele, se você viu ele por inteiro, se você está comprometido com a melhora dele, e não só um prescritor de droga e vai embora logo da minha frente que eu tenho mais para atender, né? Tenho que atender 3 por hora. Você está demonstrando interesse, né? Sim.
Sim, você demonstra interesse, você faz perguntas. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá mesmo. Eu tenho casos de pacientes que vêm para mim e falam, Albert, pô, eu fui lá com o Dr. XPTO e ele, depois de 15 minutos, já estava fazendo a receita. Tem pacientes que depois de 15 minutos eu já estou mais ou menos convencido do que eu vou dar para ele. Sim. Exceto se eu tenho que ser diligente de continuar fazendo pergunta, você já entrou em mania, você fuma, bebe, usa qualquer outra coisa, tem histórico familiar de doença mental, para confirmar que o meu remédio, eu posso dar esse remédio para ele. Sim. Mas na maioria das vezes eu posso. Então, é importante eu continuar conversando para parametrizar algumas variáveis, né? Quanto que você dorme, quanto que você emagreceu depois que você pegou a ansiedade, se você usa substâncias, né? E aí, você bebe? Eu bebo um pouco só. Quanto você bebe? Não, só um pouco, igual meus amigos. Você tem que insistir para saber, porque de repente os amigos dele bebem uma quantidade que não é saudável, né? Acho que é que nem quem tem filho pequeno vai entender isso, né? O filho chega da escola, eu tenho uma filha de 6 anos, ela chega da escola e ela tá em escola nova, né? Foi pro primeiro ano agora. E quero muito saber como é que ela tá indo, né? O que que ela tá achando, o que que ela tá curtindo e tudo mais. E aí você pergunta, e aí, como é que foi na escola? Foi legal. Com 6 anos. Ela já fala que ela tá entediada. E aí, e assim, se vira num modo entrevista, né? Nem sua filha te responde. Fala, não, mas e aí? Conversou com alguma amiguinha? Enrola, desvia o assunto, né? O paciente é a mesma coisa. Se, a depender do perfil do paciente, paciente perfil mais orgulhoso, né? Ele se fecha, não se abre de jeito nenhum. E por isso que, na minha opinião, na área da dor, né? Para mim funciona muito essa questão de você ir construindo um relacionamento com o paciente. E aí você vai deixando ele à vontade para trazer algumas coisas. Tem ali coisas que na hora da anamnese a gente sabe que se a gente perguntar, ele vai fugir, não vai falar, a gente nem pergunta. Dá uma volta, lá para as tantas, você tenta, né, perguntar por uma outra via, não direto, aí muitas vezes ele acaba compartilhando. Sim, sim, sim. Na psiquiatria, como a gente não tem recurso laboratorial ou de imagem, a nossa paia picareta é a entrevista. É a nossa ferramenta. E existem técnicas de entrevista, né? Então, isso que você falou, você não vai começar a sua entrevista perguntando: você fuma ou bebe? Você usa droga? Não, peraí, né? Socialmente. Só. Um exemplo um pouco absurdo, mas eu lembro de um professor da psiquiatria, o Dr. Silvio, e ele falava assim: você não pode tentar tirar o sintoma do paciente a fórceps. Você precisa fazer uma pergunta para procurar entender. Eventualmente eu interrompo a entrevista e falar: olha, não tenho raio-x para ver dentro da sua cabeça. A qualidade da ajuda que eu posso te dar é diretamente proporcional, eu não falo assim, às vezes falo, ao quanto você consegue me explicar. E você perfeita. Eu faço umas perguntas que as pessoas muitas vezes falam: ai, doutor, não sei responder. Não sei, é uma resposta perfeitamente aceitável. Eu vou te ajudar. Por exemplo, e aí eu dou um exemplo, e eu puxo o paciente. Mas existem pequenas coisas sobre a forma da entonação, você fazer uma pergunta que não vem carregada de julgamento, isso o paciente pega no ar. Pega muito mesmo. E acho que uma coisa que é bem legal, eu também estou muito feliz aqui do papo que a gente está tendo, acho que está sendo muito gostoso. Tem uma vontade para eu colocar esse tema agora, de meio... Manda. Eu acho que é importante a gente falar que, a gente chegou a comentar que existem, né, maus profissionais, né, maus profissionais formados, infelizmente, mas eu acho que como você colocou, né, é difícil sustentar uma boa consulta durante todos os dias, o paciente que você atendeu às 8 da manhã ser igual ao paciente que está atendendo às 7 da noite. Não é. Você não consegue entregar a mesma qualidade, porque você se desgasta. Quando você se conecta de verdade, você se desgasta. E aí você chega no final do dia, você quer ir embora, você quer ir para casa, você quer, né? Você também precisa das medidas não farmacológicas, respirar, relaxar, etc. Então, tem um estudo legal que eles fizeram em Israel,
não foi na área médica, mas acho que é bem semelhante. Então eles pegaram análises de mais de 4 anos de um tribunal é um tribunal que não tinha júri, era o juiz que ele dava a única decisão que tinha era sim ou não. Ah, vai continuar preso, ou, não, ou vai estar solto, ou vai estender a pena, era sim ou não, não tinha meio termo. E aí eles analisaram durante 4 anos as decisões, né? E viram que, assim, quando começava o expediente do tribunal, então, ali, 9 horas da manhã, a porcentagem de sim era da ordem de 80%. Assim, sim de, olha, você tá livre, você teve bom comportamento e tudo mais. Ia chegando próximo da hora do intervalo, dali a 1 hora e meia, ia caindo exponencialmente, assim, ó. E isso foi num gráfico, entendeu? Então, são milhares de decisões cujo padrão foi esse, né? Quando vai chegando próximo do momento ali de você almoçar, ou no final do expediente, no final do dia, vai caindo, porque você tá sem paciência, o cara lá fala, não quero entender, é não, entendeu? E muitas vezes acontece na nossa prática, né? A gente tá ali, você acabou de sair de uma consulta de 2 horas, em que houve muita entrega, e aí dali você olha a agenda, tem mais 3. Aí você tem que respirar fundo e falar, não, vamos lá, vamos tentar sustentar isso aqui o máximo possível, né? Mas às vezes não dá. Às vezes realmente não dá, gente, né? E aí quando não dá, e é legal que quanto mais tempo vai passando na carreira, você vai se conhecendo, né? Então assim, padrão e rotina minha no consultório. Quando eu percebo que eu não tô mais bem para entregar a consulta que eu quero, eu filtro o principal e determino, vou pedir um exame, vamos fazer essa abordagem, mas eu quero continuar essa nossa consulta numa parte 2, uma segunda parte, na semana que vem. Tá? Porque o paciente também sente que, enfim, ou ele não quer mais falar ali naquele momento, tem vários momentos que eu tomo essa decisão. Mas quando eu comecei a fazer isso, me deu uma paz imensa de eu não me sentir... Eu deixei de entregar o que eu queria e também o paciente fica mais satisfeito, né? Que eu demonstrei interesse, falei, olha, eu quero fazer aqui, eu quero perguntar um pouco melhor. Enquanto isso, a gente vai já iniciando essas 2 coisas, né? Você vai começar a cuidar um pouco mais, ter uma atenção maior com o sono e a gente vai fazer esses exames, tá? E aí você volta. Porque se você der 3 coisas para fazer, não vai fazer, né? Exato. Eu atendo num dia que eu atendo muitos pacientes, eu atendo 7, 8 pacientes, excepcionalmente. Não consigo mais do que isso. Depois disso, meu cérebro derreteu. Eu preciso voltar à minha homeostase. Sim. E é legal trazer esse ponto, porque eu acho que é para pacientes que nos ouvem e médicos também. Mas, assim, ter essa questão da transparência. Porque você está claro ali, o paciente, olha, a gente vai resolver primeiro isso aqui, depois, com mais calma, você vai estar mais calmo para a gente vir analisar e eu vou estar também mais calmo para a gente poder ter mais tempo de consulta, porque eu vou te falar, não dá para ir uma consulta e entender. E eu acho que vale muito isso também dos pacientes esperarem entrar no consultório médico, cara. É uma outra pessoa que está comigo ali. Ele tem, obviamente, muito mais estudo e tem muito mais propriedade para falar tudo que ele vai falar, mas não deixa de ser uma pessoa. Eu sei, assim, eu gosto de sentar e entender. Eu sempre que vou num consultório, eu sempre pesquiso o nome da pessoa e tento achar um Instagram. Tipo assim, pra ver quem que é aquela pessoa. Assim, e aí eu gosto de escolher, não adianta. Até eu tô numa fase de escolher um psicólogo para mim. E eu falo pra Carol, eu preciso de uma pessoa que pelo menos tenha o mesmo olhar de vida que eu tenho para as coisas. Não adianta, eu não sei, eu tenho isso, não sei se eu sou o único que faço isso. Imagina. Mas eu acho que é legal a gente ter essa transparência. Eu acho que trazer isso pro consultório é legal também, né? Total. Eu vou contar uma coisa que eu acho que você não sabe. Eu acho que eu já te falei, mas você deve ter esquecido. Não lembro. Eu decidi começar a investir no meu Instagram quando eu estava procurando um dermatologista para o meu pai. Lembrei. Lembrou? Conta você então, como é que foi? Você falou assim, cara, eu vou entrar aqui para ver. Aí um era todo novo, organizado, bonito, no feed e tal, e o cara tinha propriedade. Sim. E o outro não. Sim. E aí você decidiu por essa estética e falou, cara, se alguém decidiu por isso, alguém vai decidir por mim também. Eu lembro dessa versão. Faz tempo, né? Sim, não, você lembra bem, isso faz o quê? 4 anos, Nossa. talvez mais.
menos que a estética. Eu lembro que eu recebi 2 indicações, os 2 profissionais muito bem formados, e eu me peguei indo lá procurar no Google o que eu conseguia fuçar para descobrir sobre os 2. Putz, mas é um cara bem formado, recebi a indicação de um colega que eu confio, tenho certeza que ele vai ser bem atendido. Mas eu tava indo lá porque eu queria ver a carinha dele. E essa é uma coisa que me sinalizou, Albert, internet é o canal, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar que o seu perfil na internet, ele serve como uma pré-triagem. Então o paciente vai lá e escuta você falar, o seu jeito, a sua voz, fala, pô, fica a cara do Rafael, eu vou lá fazer uma consulta com ele. Ou o contrário, não, eu gostei desse bigode aí, esse cara é meio chucro, fala de umas coisas assim, meio de um jeito rude, eu vou procurar um médico que eu me sinta à vontade para falar das minhas intimidades. Então o perfil online acabou me ajudando, que o paciente já chega com uma transferência positiva em relação a mim. E eu acho que isso ajuda a fazer uma consulta que eles se abrem, que eles se sentem à vontade comigo. Isso é um ponto muito bom, acho que tem a ver também com a Red, na parte de preparar o médico. O que a gente tem falado aqui? O cara que está na internet, às vezes ele é bom de internet. Então ele vai dar aquela. Quando você bate lá no Instagram e fala, meu, isso aqui, esse cara é profissional. E na verdade tem uma frase do Walter que eu acho brilhante, que ele fala o seguinte: tem muita gente na internet que tem a testa oleosa achando que é mente brilhante. Cara, eu acho maravilhosa. Eu sempre falo, cara, é perfeita. Porque é isso, o cara é bom de crescer no Instagram e crescer no vídeo e passar autoridade, enfim. Isso tem várias técnicas, né? Mas o que é legal, que a gente falou no começo, é você olhar pro digital, para o quê? Principalmente agora que o Instagram tá com essa linha mais humana, né? Tá dando mais visibilidade para o cara que faz o vídeo mais natural, um corte mais. Enfim, como se um cara fosse amador conseguisse postar. Para ser real, né? Então, hoje a pessoa tem que pensar. Até o Robert fez uma foto que eu lembro que foi emblemática pra gente. O novo uniforme do médico, que era você com o jaleco no braço ainda indo trabalhar e um tripé e um ring light. Não sei se você vai lembrar disso, fazendo foto no elevador. Novo, isso pra mim que fala, é isso, imprimiu a realidade atual. Por quê? Por mais que o cara não goste de rede social, hoje a gente está num momento que a anamnese do paciente pro médico é o que o cara acredita. Tipo, qual que é a visão que ele tem olhando disso que a gente estava falando anteriormente? Qual que é a visão que ele tem desse equilíbrio da gangorra? Para onde que ele acha que tem que ir? Porque eu não sei na área de vocês, mas na minha tem muita gente que fala, cara, você tem a sua vida, é legal, mas vamos montar uma outra vida para você performar na rede social. Tem um cara que vai fazer isso. Vai alugar carro, vai alugar celular, vai estar em ambientes X para fazer foto e tal. E eu sou o contrário disso, mas tem um especialista que faz isso. Talvez o médico vai falar, cara, você precisa resolver isso aqui e tal, e vai para cima para performance, e vai. Então eu acho que tem que ter esse olhar. Como que vocês olham para isso no Instagram de vocês? Vai, sei lá. Como é que eu me posiciono para as pessoas me verem verdadeiramente quem eu sou? Ou vocês ficam ainda preocupados com isso? Na hora de construir conteúdo, ou nem passou pela cabeça ainda isso? Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Eu sempre tentei mostrar uma cara na internet e deixando claro que isso aqui é a minha pessoa jurídica. Eu tô aqui falando de psiquiatria, de saúde mental, e eu tomo muito cuidado para. Acho que a pessoa não tem que saber o carro que eu dirijo, ou a marca da roupa que eu visto, ou onde que eu janto. Então, porque a pessoa começa a imaginar coisas a respeito do médico. Pelo menos na psiquiatria, eu imagino que isso seja corriqueiro. E aí, deixa eu falar uma coisa que é para pontuar que fazer medicina, para muitas pessoas, é um caminho de ascensão econômica, né? De mudança de vida e de sair de um nível econômico para conquistar mais conforto ou dignidade ou não sei o quê. E nesse sentido, é lícito que você persiga a sua especialidade, qualquer que seja ela. Mas não pode deixar para trás que você é médico, o mínimo do mínimo do mínimo de emergência e de clínica. Você tem que entender os fundamentos. Mas eu desvirtuei da sua pergunta sobre como que eu me mostro na internet, né? Eu tento fazer um conteúdo
99% psiquiátrico. Uma vez ou outra eu falo sobre primeiros socorros, um outro post que eu acho relevante. Mas para mim, a grande virada de chave foi quando eu estava tentando criar um conteúdo complexo, num vídeo de só 2, 3 minutos, e até onde eu aprofundo, onde eu faço concessão na linguagem para transmitir uma ideia mais clara. E a minha mulher na época minha mulher atual na época fez um comentário. As pessoas entram no Instagram para se divertir. Então, você precisa fazer um conteúdo que seja informativo, correto, cientificamente, mas que engaje, que atraia. E como eu não queria me expor, eu comecei a fazer aquelas estratégias de fazer uns cortes com um meme ou um efeito visual, uma coisa para deixar um tom lúdico, e prender a pessoa na tela por 3 minutos para conseguir passar o meu recado. Mas casos de médicos que não têm esse envolvimento tão íntimo com o inconsciente do paciente, é um cenário que eu não conheço. Eu não conheço e cá entre nós, ainda bem que eu não preciso tirar foto no restaurante para postar no Instagram, porque eu acho que é um trabalho oculto, que muitas vezes fica, tem uma foto aqui e tal, mas para mim não funciona. Quer falar, doutor? Passou. Eu acho que não tem a frustração maior do que você ver uma coisa no Instagram, né? Numa atuação ali de um profissional, não só da medicina, mas acho que principalmente da medicina. E aí você chega na hora da consulta física e não é nada daquilo, né? Então acho que o que eu busco fazer no meu Instagram, nas minhas postagens, é coerência, né? Com aquilo que eu sou, aquilo que ele vai ver, não só amanhã, mas depois de amanhã, e aquilo que eu passo ali na rede social, né? Mas como você pontuou bem, todo médico é um prestador de serviço, ele é um PJ, né? A gente é autônomo. Então, mas a gente não pode confundir isso com usar uma máscara. Usar uma máscara no sentido da gente usar uma máscara de uma pessoa que a gente não é, né? Porque, por exemplo, o Albert, com essas edições e usando ali várias ferramentas, né, para aparecer na rede social, seja Instagram, TikTok, que você tem também, né? Ele tá sendo ele é aquilo, ele é daquele jeito, entendeu? Então é coerente, é genuíno, né? E ele tá buscando se conectar, né, com o público dele. Então é isso. É buscar essa coerência sempre. Sempre, sempre, sempre. Claro, ser ético, né? Não prometer curas. Na minha área, isso é muito sensível, né? Se eu chego com pacientes que têm dor há 20 anos, eu não posso fazer um conteúdo, falar que eu vou curar a dor dele, né? Então é isso, buscar sempre a coerência. Boa. E aí eu sei que o Dr. Albert, por exemplo, essa questão de você ser genuíno no conteúdo, eu lembro que quando a gente falou a primeira vez, ele não tinha o bigode. E aí ele falou assim, e fez umas fotos, lembra que você fez umas fotos bem assim, ele falou, isso aqui tá com a cara de médico, mas não tá a minha cara. Eu lembro que você falou isso pra mim. E aquilo, de novo, foi pra mim muito bom, porque eu falei, cara, a gente tem que arrumar isso. Tem que ser uma foto sua, real, do jeito que você se sente confortável. Vamos procurar suas fotos no seu perfil pessoal. Aí foi lá, tá, eu falei, cara, e esse bigode? Aí ele ficou, Rafa, eu acho legal, sempre quis, mas acho que não tem cara de médico, nem que você falava isso. Eu não lembro disso. Eu falei, cara, mas é super bacana porque é a sua cara, é você. E você pode falar. E aí eu vou até puxar esse assunto para você trazer também, doutor. Por exemplo, o Albert fez uma transição de carreira. E aí você tem um contexto de ir para a área médica que vem diferente do de quem está começando. Tô começando na área médica, mas eu tô começando como médico. Profissionalmente, talvez estudando e tal. Você já tinha uma carreira de ser auditor, consultor? Eu era pesquisador numa consultoria, mas sim, eu fiz administração antes de fazer medicina. E ele tinha uma visão totalmente diferente sobre, cara, sobre a medicina em si, eu acho, não sei. Eu vejo isso muito diferente e legal, rico. Sim, eu tinha uma visão diferente sobre a medicina, eu tinha algumas visões pré-concebidas sobre a medicina, em parte porque minha mãe é médica, então eu desde pequeno vejo ela sair para trabalhar e plantões. Mas eu
trouxe comigo, não tem como não usar uma visão de negócios e pensar em termos de marketing e mídia e público-alvo, que é uma coisa que me dá, às vezes, um constrangimento, porque é um paciente, alguém que está te procurando para aliviar um sofrimento, uma angústia, e eu pensando em termos de público-alvo, imagem, marketing, existia alguma culpa de falar de medicina por esse viés de gestão, de negócios. E depois eu fui flexibilizando isso e entendendo que eu sou um prestador de serviço e até certo ponto um prestador de serviço como qualquer outro, né? A natureza do meu trabalho, a profundidade do vínculo, né? Tudo isso é muito particular da medicina e da psiquiatria. Mas não dá para escapar disso. Não dá para escapar disso. É porque, assim, tem que pensar que as pessoas vão olhar, como a gente falou, de analisar, né? Poder, um termo que a gente fala muito é qualquer cliente, no seu caso, no caso de vocês, paciente, vai ser um curador. Ele vai conseguir comparar você muito rápido. No próprio Instagram ele vai ver ali o que ele acha sobre higiene do sono. Ah, esse aqui acha isso. Higiene do sono, então ele consegue facilmente comparar. Ele vira um curador muito rápido, né? Às vezes, muitas vezes por incentivo, a gente falou, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o chat GPT, por exemplo. O que eu preciso entender para um bom psiquiatra poder me atender? E isso é uma coisa que o chat até tem falado muito, até a gente tem estudado isso, e muita gente tem se feito terapia com o chat, você deve ter ouvido isso, está muito em alta. E aí o risco, que até a gente pode falar mais, é o cara tá ali para falar o que você quer ouvir. Muito rápido e fácil pela sua pergunta, as palavras que você usa, o contexto que você está inserido ali, ele vai te responder de uma forma que você entenda. Você já ouviu alguém, não sei se vocês, mas eu nunca ouvi. Alguém fala, cara, eu não entendo o chat GPT. Por que que ele entende? Por que que ele entende? Qualquer nível de consciência. Pode ser um pós-graduado, uma pessoa que nunca mexeu na internet. Ele vai lá e digita, nossa, ele falou comigo. Por conta do conhecimento que ele entendeu que você sabe sobre aquilo lá. Então, quando eu coloco uma pergunta, eu falo, olha, me faça, essa é a pergunta, mas na sua resposta, me faça perguntas para que eu te responda para não sair genérico. O que você precisa saber para não ser genérico? Aí, que lugar que você vai estar? Com quem que você vai falar? Quem que são as pessoas? Então, ele faz perguntas para mim, porque eu pedi para ele fazer. Mas é porque eu estou em um nível de consciência do que está sendo respondido. Mas, com base nisso, por exemplo, vamos entrar nesse assunto do chat GPT. Como é que vocês estão vendo essa evolução das pessoas já quererem entrar no consultório sabendo das coisas? Tipo, agora eu já sei, já pesquisei, eu sei o que eu preciso, eu estou vindo aqui só para validar essa informação. Não sei se já chegou lá no Dr. Albert, mas o Raul comentou que já foi. Você passou no teste, né? Você acertou o diagnóstico do chat. Eu aceitei, ele me aprovou. Isso é um vespeiro, Rafael. Nossa. Isso é um vespeiro. Estamos aqui para isso. Eu sei que existem empresas nos Estados Unidos que já oferecem terapia por inteligência artificial. Não me pergunte os detalhes, eu não sei se funciona para quem está indicada, se existe um humano no loop conversando e supervisionando essas conversas. Mas olhando tudo o que eu estou vendo, eu acho que psicoterapia assistida por inteligência artificial não é uma questão de ser, mas uma questão de quando. E como, né? Para quem que vai usar, por quanto tempo, se vai ser supervisionado ou não, se esse é um sistema que vai receber uma chancela de um conselho profissional. Mas quando eu penso no potencial, na escalabilidade que a AI acompanha, que a AI tem, e no custo de uma psicoterapia de qualidade, e na carência que existe de psicoterapeutas, eu falo, cara, não dá para ser contra a inteligência artificial, psicoterapia pura de inteligência artificial. Ou você acha que pelos métodos tradicionais, os métodos atuais, a população de qualquer país do norte da África vai ter acesso a uma psicoterapia de qualidade daqui quantas décadas? O pessoal está sofrendo hoje, agora. Eu tenho pacientes graves
que usam o chat GPT usavam, né? Porque estavam fazendo a versão de trial grátis e acabou o trial e agora está com a versão de graça que não é tão boa quanto a paga. Mas eu tinha uma paciente que eu lembro disso claramente. Ela estava tendo uma crise tão grande que ela chegou para o chat e perguntou: quem eu sou? E o chat falou: você é fulana, você tem tal idade, você é filha do João e da Maria, sua profissão é tal, você mora em tal lugar. E eu vejo esse tipo de coisa e o tanto que isso é acessível, grátis, para todo mundo. E eu fico pensando, putz, aqui tem um potencial para tentar desenvolver um sistema terapêutico que seja seguro, né? Para não sair falando só as coisas que a pessoa quer ouvir e eventualmente a pessoa chega num ponto que, não, eu tô pensando em fazer tal bobagem com a minha vida. E o chat, com tudo que a gente conversou, acho que esse é o único esse é o único caminho mesmo, né? E existem casos de pessoas que, né, foram por esse caminho, né? Um caminho sem volta, encorajadas por uma AI. Então é um problema. Eu acho que vai dar muito errado antes de começar a dar certo. Mas me parece inútil, assim, um investimento de energia é inútil lutar contra essa tendência. Eu prefiro estar envolvido de perto, eu quero ser o verificador humano que está avaliando se essa AI está fazendo um diagnóstico correto, se ela está fazendo condutas acertadas, ou se essa pessoa está sendo mal encaminhada. Opa, alguém liga para essa pessoa aqui, o que está acontecendo aqui? Sabe? Esse tipo de controle, de monitoramento e de direcionamento da AI. Acho que muitas vezes a gente precisa ser validador, né, desse tipo de conhecimento que vem dali, de conduta que vem dali. Eu recebo muito na área da dor pacientes procurando soluções, perguntam para o chat, né, que eu já fiz isso, monta um prompt, etc, descreve tudo, e o que falta hoje, né? E aí a gente tem que vir e desconstruir com eles o que tem evidência de fato, o que não tem, né? Somar ali no nosso algoritmo, né? Com base na anamnese, exame físico, exames complementares e contexto do paciente, né? Qual que é a melhor linha de conduta para ele naquele momento, né? Com o nível de consciência que ele tem naquele momento. Então, é isso. Acho que durante muito tempo a gente vai... Não tem jeito, a gente é uma realidade. Assim como a internet é uma realidade, o smartphone é uma realidade, isso é uma realidade. A gente tem que saber adaptar, assimilar na nossa conduta, né? Um outro lado da IA que eu uso que para mim foi revolucionário assim, esses sistemas que captam a voz, né, que gravam ali a consulta, né, e transcrevem isso depois para o prontuário. Isso economiza mais de 2 horas no meu dia em termos de transcrição. E eles transcrevem perfeitamente, com resumo bem elaborado e, enfim, depois arruma uma coisinha ou outra, né, mas é impressionante, né? Então, veio para ficar, com certeza. Com certeza. Muito bom. Deixa eu perguntar para vocês agora, já caminhando para um final, que como é que a perspectiva de vocês para o futuro? Vamos pensar assim, dos próximos passos, que o pessoal te acompanha, saber o que vem por aí. O Albert agora está sem o bigode, mas conta o pessoal como é que vocês estão aí, até para o pessoal te acompanhar também, acompanhar na rede social que vai ver, ou enfim, como é que tá os projetos. Que a gente vai falar bastante da escola, desculpa. Eu demorei para entender que alguns pacientes, os pacientes mais graves, mais complexos, não vão muito bem no teletrabalho. E eu só descobri isso a posteriori. Eu tenho muita dificuldade quando o paciente me procura de dizer, eu acho melhor você ir num psiquiatra presencial, porque a pessoa já está confiando em mim. Ela chegou para mim, foi o Raul que me indicou. Como que eu vou mandar esse paciente para o presencial? Mas em relação ao futuro, eu acho que isso é uma coisa que eu imagino que vai ter que ser regulada de alguma forma. Você é um paciente que você pode fazer esse segmento aqui, você precisa de um outro nível de suporte, você não pode conversar com essa AI, você tem que conversar com uma outra AI que é específica para o seu caso. Por mais que eu goste do teletrabalho, eu entendo que existem limitações e vai continuar tendo muito espaço para o consultório físico.
Acho que o consultório físico, em muitos casos, ainda é insubstituível. Não sei. Para você tem que fazer um exame físico, né? Eu dependo menos de um exame físico. Quando eu preciso, eu encaminho. Muitas vezes eu preciso fazer o exame físico, ele é fundamental, ele vai nortear a conduta, né? Mas, assim, em termos de... Você comentou, assim, de planejamento para 2026, você diz? Pode ser. Para o futuro, né? Futuro. Não só desse tema de IA, mas... Isso. Até depois eu vou puxar de novo para te falar mais também. Porque o pessoal vai querer te encontrar agora fisicamente, meu filho. Agora, o pessoal, cadê onde vai ser o consultório do Dr. Albert? Sim. Mas assim, a gente fala de futuro porque 2026, mas já uma perspectiva do que vem por aí, né? Sim. Isso aí. Primeiro, eu acho que tem uma coisa que é interessante sobre 2026, essa coisa de horóscopo. Vou fugir completamente, olha aí. Vamos lá. Né? Fogo no parquinho agora. Fogo no parquinho. Então, segundo o horóscopo chinês, né? Aí. Curiosidades. Estudou na China, não foi isso? Foi. Fiz um estágio lá. É o ano do cavalo de fogo. Olha que bacana. Se falar cavalo de fogo 3 vezes, acontece alguma coisa? Acontece. 2026. 2026. Então, um ano cuja energia, né, para quem quer empreender, quem quer se movimentar, quem quer sair da zona de conforto, está favorável. Ai, meu Deus. Para empreendimentos, né? Isso aí é para provocar mesmo, para todo mundo, né, se mexer, né, para quem tá nessa área. E então, dentro dessa esteira, para mim, assim, eu mudei de consultório, estou atuando num novo local aqui em São Paulo, na região do Campo Belo, próximo do aeroporto de Congonhas. Chama Instituto Caquete, que é de um colega meu, Dr. Felipe Caquete. E lá eu faço os atendimentos presenciais de medicina da dor, acupuntura, também tenho pós-graduação em medicina esportiva, então faço aí tanto esse acompanhamento de dor crônica, em termos clínicos, mas também de procedimentos, né? Então a gente realiza procedimentos, né, de infiltrações, bloqueios, né, guiados por ultrassom. E eu atendo dor do pé ao cabelo, né, de todo tipo, muito mais as dores musculoesqueléticas. Então, dor na lombar, cervical, ombro, joelho, quadril, e isso é o que a gente mais atende, né? E, em paralelo a isso, eu tenho a minha prática ali de educacional. Sou coordenador de uma pós-graduação de tratamento intervencionista da dor, na instituição que chama VMed. A gente tem turmas aí desde 2024, estamos indo aí para o nosso 3º ano. Tem turmas tanto em São Paulo, quanto Rio de Janeiro, BH e Porto Alegre. E mais recentemente, comentei ali, você também trouxe o assunto, em outubro nasceu a Red. Né? A Red, ela é uma empresa que eu tenho com um sócio, meu colega, o Dr. André Lage. E a Red, ela tem hoje 3 produtos, né? Então, a gente tem um Fellowship, que é um programa de acompanhamento de 1 ano para médicos que querem se especializar na área da medicina da dor, na medicina esportiva, na medicina regenerativa e na questão dos aspectos de gestão de consultório. A gente tem um outro produto que chama Red Class, que é de final de semana, é um módulo exclusivo de um final de semana, sexta, sábado e domingo. A gente vai ter 5 eventos desse ao longo do ano. E nosso 3º produto é um produto personalizado que chama Red Skills, que é relacionado a uma demanda exclusiva do aluno. Ele quer aprender a fazer... eu quero atender joelho, fazer procedimentos de joelho, não quero aprender mais nada. Então, a gente elabora o programa para ele, de acordo com as demandas dele, e faz o operacional e executa. Tá? Então, 2006 estou muito animado com o ano, muita coisa aí para tentar encaixar, espero que dê certo. Quem sabe ano que vem a gente volta aí e comenta se deu certo ou não. Se trata de fazer exercício e dormir bem, porque senão você não chega no fim do ano. Não. Bastante coisa. Muita. Eu não tenho tanta coisa assim planejada para 2026. Até porque os meus planos eles ainda estão muito embrionários. Eles estão ali umas 27 semanas de gestação. Eu estou conversando com colegas para organizar um curso de psicopatologia e outros temas relacionados à psiquiatria, focado em médicos de família, médicos generalistas, residentes de 1º ano de psiquiatria e estudantes de 6º ano de medicina. Além, é claro, de todos os outros profissionais da saúde, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos que eventualmente se interessem por se aprofundar nesse tema
se é que faz sentido na realidade do trabalho deles. E eu estou conversando também com outras 2 colegas psiquiatras para escrever um livro sobre psiquiatria para o público leigo, para o público geral, mais ou menos tentando preservar esse meu estilo que eu já criei nas redes sociais de um misto de informação, conhecimento, curiosidade, entretenimento, algo que... mas com o objetivo final de tentar esclarecer a população sobre saúde mental, transtornos mentais e tentar contribuir para diminuir ainda os preconceitos que existem ainda contra um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico. E além dos pacientes, por enquanto, sem consultório físico, lamento frustrar expectativas, seguimos no online, por enquanto. Muito bom. Gente, vou deixar aqui para vocês também acessarem as redes sociais dos 2 doutores. A gente vai deixar na descrição desse vídeo. Você já está no Instagram do Albert, aí também você já está seguindo ele. Doutor, fala o seu Instagram pro pessoal já salvar. É @doutor.raulambert, tudo junto, .dor. Vocês vão lembrar desse final, .dor, com certeza. Mas assim, o que é legal a gente puxar aqui? É que esse ano vai ser um ano desafiador, como você falou desse ano chinês. Eu não sabia do ano chinês, mas o que eu sei é que muitas mudanças, né? Quando a gente começa um ano com uma mudança cara, um país gerenciando o outro, né? Tipo isso, os Estados Unidos, né? Isso é uma questão, uma mudança grande. Só começou acho que segundo dia do ano. Então acho que tem, e aí essa coisa de mudança faz as pessoas, não adianta ficar na zona de conforto, cara. Não tem opção mais. Ou você se movimenta, ou você muda, né? E acho que a gente tem visto bastante isso aqui. E é legal saber que vocês já estão nessa base também. Posso só colocar uma última coisa que eu acho bacana? A gente trouxe aqui algumas coisas, né, eu sou muito pragmático, acho que sempre que a gente tem a oportunidade de conversar em público, acho que a gente tem que contribuir e somar alguma coisa na vida das pessoas, né? A gente trouxe aqui insights, né, diversas análise, né, do ponto de vista dos bastidores da medicina, do consultório, trouxe a questão aí da saúde mental, do aspecto da dor, da questão também aí da respiração consciente, né? E uma outra coisa que eu acho bem bacana que eu li recentemente é a respeito de memória, né? A gente tem muita gente com problemas de memória, não consegue lembrar data de nada, não tem mais aquela coisa de você pedir indicação na rua, como é que chega em um lugar, então você liga o Waze, né? Ô, Max, tá difícil hoje, né? Eu tenho pacientes e conhecidos assim bem próximos que não lembram mais de nada. E o que em termos assim bem práticos, o que muda isso, né? Fizeram uma pesquisa no Japão com muita gente e viram lá pacientes de 80, 90 anos que têm memória perfeita. Parte de cognição tá boa, pensamento eloquente, conseguem conversar, desenvolver a ideia, né? Analisam criticamente, etc. E foram tentar ver o que estava acontecendo, né? Alimentação, eles dormem bem, eles comem, enfim, fazem exercício físico. E aí a resposta era algo que ninguém imaginava. Simplesmente eles escreviam durante 10, 15 minutos no dia, escrever, registrar no papel, né? Papel e caneta. E na hora que eu li isso, eu falei, quando que foi a última vez que eu escrevi mais do que 4 linhas? Um recadinho, né? E aí eu me choquei, porque eu não consigo lembrar quando que eu escrevi uma carta, por exemplo, né? E acho que assim, isso foi desde a faculdade, talvez. Da faculdade foi a última vez que eu escrevi, né? Em aulas, etc. E isso é chocante, né? Porque, enfim... Então, acho que para quem tá... enfim, a gente tem muita gente que tem essa questão, né? Vou tentar buscar uma melhora pelos meus próprios meios, né? Talvez seja um caminho, né? Sim. Voltar a escrever, voltar a registrar ali. Anota os números, né? Das pessoas que você mais conversa. O número do seu pai, de sua mãe, do seu namorado, da sua tia. Anota nome de rua. Anota os seus planos, né? Para essa semana. Comece a escrever, de fato. E o que os estudos mostram é que a memória vai voltando. E não é nada estranho, né? Porque uma coisa é você registrar tudo no celular, você dá print em tudo, você faz um grupo com você mesmo para anotar as coisas. Fica registrado aonde? No celular. Não fica registrado na sua cabeça. Ou seja, você está terceirizando os dados pro celular e não pro seu cérebro. Então, enfim. Sim, é curioso que você tenha comentado isso, porque eu recomendo aos pacientes que eles escrevam
eu tô angustiado, não aguento esperar o dia da consulta, não aguento esperar minha psicóloga. Procura escrever o que é que tá te angustiando. Põe no papel. Em geral, ajuda. E eu recomendo com a propriedade de alguém que faz isso consigo mesmo. E eu, normalmente, quando pego para escrever, eu escrevo onde? No computador. Porque eu já tô no computador. Sim. Mas eu sinto que é diferente quando você escreve à mão. Sim. O processo cognitivo, a forma como você pensa ao mesmo tempo em que você escreve. Sim. É diferente. Talvez exatamente porque eu escrevo mais devagar do que eu digito, Perfeito. né? E digitar é apertar um botão. Escrever exige uma técnica, né? Exige. Aí você ativa mais áreas do Ela do seu recruta cérebro. a área do Exato. cérebro e que, inclusive, isso é uma liberalidade da minha parte, porque eu não li em lugar nenhum. Mas eu acredito com alguma convicção Sim. que, da mesma forma que você consegue exercitar funções musculares e o músculo fica mais forte, mais volumoso, mais resistente, você consegue também exercitar funções mentais. Ou, como é que fala quando a pessoa fica muito tempo na cama e ela definha? Ou você atrofia funções mentais. Então, se você tem um aparelhinho que entrega um conteúdo que já vem pré-digerido e eu não preciso nem pensar para consumir, eu não estou usando atenção. E se você escreve e você lê, você é obrigado a recrutar a sua atenção num nível maior do que você precisa para absorver um conteúdo passivamente. Totalmente. Então, essa habilidade de focar a atenção, eu acho que fortalece e hipertrofia a atenção. Totalmente. Igual um músculo. Igualmente. Se tem algum neurologista ou psiquiatra que pode endossar ou refutar a minha reivindicação, por favor, entre em contato, que esse assunto me interessa muito. Não, faz todo sentido. É igual você estava exemplificando o IA, né? Hoje, se você está numa reunião, você não precisa nem mais digitar. Só confere o relatório para ver se foi bem anotado, bem concluído, bem indicado, e os próximos passos, todo mundo já está sabendo, e você já vai tentar assim. Exatamente. Mas é legal escrever sim. Eu tenho esse hábito, tinha mais antigamente, mas eu vou voltar também a anotar. É muito legal. Importante. É isso, gente. Tem mais alguma coisa, doutor, que vocês querem falar? Que eu achei super legal esse ponto. Quanto tempo a gente tem? A gente já tá chegando no final. Acho que já tá no horário aí, doutor, já breve. Quase. Falta. Não, vamos guardar um pouco para o segundo encontro, Pode ser, né? pode ser, A segunda pode ser. consulta. É isso. Combinado. É isso, gente. Obrigado de você ter ficado até aqui. Indica esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal. Manda perguntas aqui. A gente faz chegar. O dia que você estiver vendo esse conteúdo, a gente faz chegar nos doutores lá. E com certeza eles vão procurar também responder ou gravar vídeo sobre isso. E é isso. Um forte abraço para você. A gente se vê num próximo vídeo. Eu vou pedir pro doutor agora se despedir da sua live. O pessoal te acompanhou, enfim. Eu fiquei esse tempo todo sem celular, não sei quantas pessoas participaram, se assistiram, não vi perguntas de nenhumas pessoas que enviaram, então isso tudo é amanhã ou depois, tá? Eu respondo, mas sem pressão. Obrigado por você que está aqui até agora. Um abraço e até a próxima. Boa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Muito bom.